Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Uma igreja viva 24 horas. Uma igreja que ama você. Olá, bom dia. Está no ar mais um programa Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Um ministério que fica no coração de Duque de Caxias, na Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho. O nosso pastor presidente é o auxiliar do Espírito Santo, o nosso reverendo José Santana Santos, que é um grande homem de Deus, um grande pastor, um grande profeta para a nossa geração. O programa de hoje está muito especial. Nós vamos trazer uma das maiores mensagens pregadas no templo da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma mensagem falando sobre o porquê que existe a morte e qual a solução criada por Deus para esta palavra morte. Você vai poder acompanhar conosco essa revelação das Escrituras. E eu queria desde já convidar você, amigo e amiga, para estar conosco em uma de nossas reuniões. Olha, amanhã, domingo, às 9h30 da manhã, no Templo Central e Internacional da Assembleia de Deus em Gramacho, o reverendo José Santana Santos, com pastores missionários, estará orando por você, você amigo e amiga que vem passando por qualquer tipo de problema, vai poder sentir e perceber a ação sobrenatural do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também eu queria que você entrasse em contato conosco. Você que precisa de ajuda, tem o Disque Oração 2671-2049, o nosso templo central aqui em Gramacho, ou o Disque Oração da Zona Sul do Rio de Janeiro, o 2275-0955. Eu tenho certeza que nós vamos atender você, orar por você e fazer você chegar até em uma de nossas reuniões para sentir a presença de Deus. E agora eu quero que você prepare o seu coração, chame sua família e assista conosco agora essa poderosa mensagem, uma mensagem especial que o nosso reverendo pregou com muita força, com muita ousadia e que está causando uma revolução para levar até você a verdadeira revelação das Sagradas Escrituras. Vamos assistir. O tema morte é um tema que faz parte da história humana, e não somente da história humana, como faz parte da vivência de cada dia. Nos telejornais sempre estão apresentando todo tipo de morte, não é? E aí nós queremos fazer algumas perguntas e encontrar resposta na Bíblia Sagrada. Primeira pergunta que nós queremos fazer é: por que existe este fenômeno de morrer? E quando se fala morrer, se fala de morte física, não é? Por que tem este fato tão estranho? Porque ninguém quer morrer. Desde que a pessoa nasce travando uma grande luta para sobreviver. Por quê? Porque a morte, verdadeiramente, do ponto de vista espiritual, ela nunca foi para fazer parte da natureza humana. Então a dificuldade de aceitar morrer ou aceitar a morte, ela é muito grande, porque ela nunca foi parte do plano perfeito de Deus. Do plano perfeito de Deus. O homem não foi feito na sua origem para morrer, certo? Mas aí então vem a pergunta: mas por que então existe morte? Por que não só existe nascer? Nascer para continuar a vida eternamente. Amiga e amigo, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que é preciso prestar atenção, que só um livro, só uma pessoa é capaz de nos dar essa resposta. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. E nós temos que recorrer então ao livro de Gênesis.
Lá no livro de Gênesis, eu não vou fazer a leitura, vou apenas tentar citar. Lá encontramos que no começo, quando Deus criou todas as coisas, e coisas boas e boas e boas, não é? Quando não havia nenhum cemitério, nenhuma favela, nenhum traficante, nenhum bandido, nenhum assassino, nenhuma doença, quando não havia nada, só havia paz, só havia saúde, só havia alegria, Deus deu tudo ao homem para que o homem vivesse muito bem, e o homem tinha comunhão com este Deus. Essa é a história que a Bíblia nos conta e nós acreditamos nela. E diz a Bíblia que Deus estabeleceu um teste e disse ao homem que no dia que ele poderia comer de todas as árvores, não é? Que tinha naquele jardim. Ele poderia usufruir de tudo, mas no dia que ele comesse da árvore que estava no meio do jardim, ele iria morrer. Teste da obediência. E sabe o que a Bíblia diz? O homem, durante muito tempo, o homem esteve em paz, em harmonia, conversava com Deus, até um dia, quando foi tentado, sucumbiu, e aí fez o que não era para ter feito. E quando isto aconteceu, na sua natureza entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E quando o homem experimentou o pecado na sua natureza, e consequentemente esta morte, então o homem tornou-se mortal. Porque Deus havia dito que no dia que ele comesse, ele iria morrer. Então queremos deixar muito claro que precisamos sempre prestar atenção em tudo que Deus diz, porque tudo que Deus fala se cumpre. Se Deus nos fala de bênçãos, essas bênçãos virão sobre os que creem e os que obedecem, mas Deus também fala de maldição sobre os que desobedecem. Então a maldição entrou mesmo na terra, e este homem experimentou a morte. Ora, biblicamente falando, teologicamente, quando nós falamos da palavra morte, a palavra morte, por definição bíblica e teológica, ela tem alguns significados. Vejamos então. O primeiro significado de morte, do ponto de vista bíblico e de Deus, é que trata-se de separação. Diga comigo, separação. E a primeira morte é chamada morte quê? Espiritual. Separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Temos que acentuar o seguinte: veja o nosso planeta, veja o nosso mundo, veja a nossa sociedade, muitas das vezes tão orgulhosa do alto nível de conhecimento, tão orgulhosa achando que sabe tudo, não é verdade? Sim ou não? Mas é uma sociedade que vive na depravação, vive na desintegração moral. Vive ou não vive? É uma sociedade que faz mal a si mesmo. Os antropólogos buscam explicação, os sociólogos buscam explicação, mas eu quero dizer para você que qualquer que seja a ciência, ninguém tem a resposta. Só quem responde, porque somos como somos, porque fazemos tão mal ao próximo, não é? Ainda há pouco, antes de estar aqui, foi me mostrado uma notícia, e deu também na televisão, né, de mais um assassinato, né, por parte do Estado Islâmico, e desta feita envolvendo o quê? Uma criança, tá, cuja mente é uma mente fabricada, uma mente feita por homens maldosos, correto, que o tornaram um assassino. Deu um tiro na cabeça de um jovem árabe israelense, achando que eles pertencem ao serviço secreto de Israel, não é? E todo mundo fica assim: como é que pode ser isto? Por que somos assim? Correto? Mas poderíamos ir para outras partes do mundo e analisar essa situação, outras partes do Brasil, ninguém tem a resposta, não é? Tenta-se estudar o fenômeno, mas não se chega a uma conclusão. Mas sabe quem é que sabe tudo? Só o nosso Deus. Sabe quem é que conhece tudo? Somente o nosso Deus. Deus diz que é o que? O pecado. Um estado de perversão que entrou na natureza humana.
E então o homem está morto, ou seja, alienado, separado de Deus, bate no seu peito e quer ser independente de Deus. Quer ser independente de Deus. Por isso estamos como estamos. Ora, por causa desse tipo de morte espiritual, o corpo do homem tornou-se um corpo o quê? Mortal. Suscetível a inúmeras doenças, a inúmeros males, não é? Nós sabemos que logo no começo as pessoas até viveram mais anos e com o tempo houve uma redução dessa durabilidade, mas ainda que tivesse chegado quase a 1000 anos, como foi o caso de Metusalém, mas a Bíblia, quando você lê o livro de Gênesis, existe um cântico fúnebre onde diz: e fulano viveu tantos anos e finalmente morreu, e Adão morreu, e Abel foi assassinado, morreu também, Caim morreu, quem mais? Noé morreu, todos morreram. É o fato concreto, todos morrem. E morrem por quê? Porque são homens, e os homens pecaram. Se pecaram, estão mortos. E você que está me ouvindo, você também vai morrer. Você também vai morrer. Você também vai morrer. Sabe por quê? Porque a mortalidade faz parte da humanidade decaída. Mortalidade. Pode ser o rei, pode ser o imperador, pode ser o presidente da América, pode ser a rainha da Inglaterra, mas todos, quando vão a um cemitério, ficam tensos, ficam sérios e olham para aquele cadáver e aí dizem: esse é o destino dos mortais. Este é o destino dos mortais. Certo? Sim ou não? E aí então vem assim uma grande pergunta: Deus fez alguma coisa para mudar essa situação? A grande notícia, e isso é evangelho, boa nova, é que Deus, de maneira permissiva, colocou a sentença de morte, mas marcou um tempo para banir totalmente a morte. E o meio para bani-la da humanidade foi colocar o seu grande plano da salvação, quando ele enviou o seu filho Jesus. Eu vou dizer para você, vou repetir o nome dele: enviou Jesus. Quando ele enviou quem? Enviou Jesus, que sendo Deus na glória, sendo Deus co-criador com Deus Pai, co-criador do universo com Deus Espírito, co-criador do homem, abriu mão da deidade, sem deixar de ser Deus, das prerrogativas da deidade, e tornou-se um homem. Por isso na Bíblia passou chamado Filho do Homem, nascido também do homem, sem deixar de ser Deus, a fim de poder experimentar o quê? A morte, por todos os homens, fazendo a expiação e banindo o quê? Banindo o quê, gente? O pecado, a fim de que pudéssemos voltar e sermos reconciliados com Deus, esperando também, tendo também a esperança da ressurreição, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Irmão, olha só, para um pouquinho, pense no que eu vou falar, tá? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele voltou. Ele foi e voltou. Ele foi e voltou. A grande comunicação que houve entre Jesus de Nazaré e os discípulos é porque ele foi, como dissera que iria, mas voltou. Eu quero falar a você que é espírita. Eu quero dizer a você que é espírita. Eu tenho coragem de dizer por essa palavra de Deus aqui, tá? Eu sei que você é sincero, tá? Espírita, você, não duvido da tua sinceridade. Mas eu quero dizer que você está enganado à luz da Bíblia Sagrada. Tá certo? À luz da Bíblia Sagrada, quando você se comunica com aqueles que você diz que morreram e se comunicam, isso não existe base bíblica.
E como essa igreja foi levantada no Brasil e no mundo para pregar o Evangelho, como muitos dos programas em televisão não estão pregando o Evangelho, mas parte do Evangelho, e Deus nos levantou na Igreja Viva 24 horas, na Assembleia de Deus, para pregar o Evangelho, eu tenho que aproveitar essa oportunidade de dizer a você, amigo, amiga, jovem, senhor e senhora, de qualquer segmento da sociedade, leiam a palavra de Deus e descobrirão que não existe isto de comunicação entre vivos e mortos. Jesus se comunicou novamente porque ele voltou, e voltou Jesus mesmo. Era Jesus mesmo. Era Jesus mesmo. Não existe essa história de nascer e renascer, renascer e renascer. Eu me lembro, estou olhando para o meu amigo, meu irmão Roberto de Oliveira. Eu não sei se ele se lembra de uma certa ocasião, lá nas escadarias, se eu não me engano, da Câmara Municipal, na Cinelândia. Estávamos conversando lá com um cidadão, e o cidadão era fã de Leonel de Moura Brizola, à época, não é, governador, e ele disse: olha, sabe de uma coisa? Eu vou dizer para você quem é o Brizola, ou melhor, quem foi Brizola. Brizola é a encarnação de Dom Pedro I. Vocês estão rindo? Não ri não, que isso é muito sério, isso é até para chorar. Eu sei que parece engraçado, e eu não estou aqui para fazer graça, eu estou falando de fatos, nós conversamos. Tem gente que é assim, em diversas partes do Brasil e do mundo, muitas pessoas que se dizem até católico, apostólico romano, mas são espíritas. Amigo e amiga, nós não estamos aqui para brincar neste púlpito, não estamos aqui na televisão pregando para o Rio Grande do Sul, pregando para o Rio de Janeiro, para estar pregando como todo mundo prega. Nós estamos aqui para pregar como os apóstolos pregaram. Jesus de Nazaré voltou da morte. Jesus, ele deu a vida, mas ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou é que Maria Madalena pôde se comunicar com ele, Pedro pôde falar com ele, ele apareceu para Paulo depois, porque ele vive. Eu sei, minha amiga espírita, eu sei, meu amigo espírita, que você é sincero, mas eu quero dizer para você que espiritismo e cristianismo são incompatíveis. Eu vou repetir: espiritismo e cristianismo são incompatíveis. E eu lhes previno, como mensageiro de Deus, que o antídoto para a morte está na morte de Jesus e na sua ressurreição corporal. Nós somos um povo que estamos em torno de um Senhor ressurreto. O cristianismo sem ressurreição é poeira. O cristianismo só é cristianismo porque o nosso Senhor está vivo. Ele vive. E eu vou dizer outra vez, ele vive. E porque ele vive, podemos ser perdoados. Porque ele vive, podemos ser curados. Porque ele vive, é que os demônios pulam e saem dos endemoniados. E porque ele vive, é por essa razão que nós vivemos e podemos rir da morte. Essa mensagem que você acabou de assistir comigo agora será uma mensagem que será repetida várias vezes no programa Mundo Real. Inclusive, nós vamos continuá-la, que tem uma segunda parte dessa mensagem semana que vem aqui no programa Mundo Real. Você pode acompanhar comigo que o nosso reverendo José Santana, ao pregar a palavra de Deus, ele mostrou a solução para não morrer. Como assim, pastor? Você, quando aceita Jesus como Salvador da sua vida, a palavra morte deixa de ter tanta importância, mas agora você deixa o corpo e vai habitar com o Senhor. A solução para tudo isso é entregar sua vida. A solução para tudo isso é passar por uma transformação, porque, meu amigo, o mundo, esse mundo pregresso, isso que você está vivendo agora, é um mundo de aparência. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos atentar para as coisas que não vemos, porque essas são eternas. E um dia todos nós vamos
vamos partir. Um dia todos nós vamos encontrar com a realidade espiritual. Mas a pergunta do nosso reverendo nesse texto é: para onde vai a sua alma após essa partida que todos vão passar por ela? Daí o Senhor Jesus entra com um plano infalível de Deus de escape, um plano infalível, um plano perfeito que veio para salvar, para levar você agora até o nosso Deus, o Deus que te ama. Lá no Evangelho de João ele disse que ele veio para dar vida, vida com abundância, e que ele amou o mundo de tal maneira. E esse amor tremendo vem agora a ser personificado na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E quando você aceita isso, você passa por uma transformação. Venha o domingo agora, às 9h30 da manhã, ou hoje no culto da juventude, também um grande culto com o pastor Alex, às 9h30 no Templo Central da Assembleia de Deus, ou em qualquer Igreja Viva 24 horas. E amanhã eu espero você às 9h30 para ser abençoado por Jesus, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus abençoe. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias.